Boa noite a todos e que todos sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita Medianeiros de Jesus, aqui nos Ingleses, em Florianópolis, Santa Catarina. Sempre é muito bom e gratificante estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, para mais uma reflexão. Peço desculpas pelo atraso, acabou a energia elétrica. Estou aqui na casa da nossa irmã Cleusa para poder passar essa reflexão para vocês. Engraçado, há uns 40 dias atrás eu fiz uma reflexão que falava sobre a paciência. E agora eu tive que utilizar mesmo muito dela. E também tive que usar da porta estreita, que é o assunto que nós iremos falar hoje. Que eu podia esbravejar, podia xingar, mas não. Preferi ficar mais calmo, mais tranquilo, para estar aqui com vocês. Então, vamos nos acalmando, vamos elevando o nosso pensamento, vamos nos transportando para a nossa casa espírita. Estamos no nosso salão, agora bem mais calmos, tranquilos. E vamos agradecendo aos mentores da nossa casa por mais essa oportunidade. E vamos nos acalmando cada vez mais e vamos subindo até nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por todos os seus ensinamentos. E vamos até nosso Pai, o Pai da vida, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Ele por tudo de bom que nos tem acontecido e temos recebido. E que possamos, Pai, através dos ensinamentos do Seu Filho, poder auxiliar aquelas pessoas que mais necessitam, com uma palavra amiga ou somente mesmo ouvindo. E, Pai, que nós sempre possamos andar sob Sua luz. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja. Bem, a nossa reflexão desta noite será sobre mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus, a porta estreita, que está em Mateus, no capítulo 8, versículos 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequeno é a porta da vida. E quão apertado o caminho que ela conduz, e que poucos a encontram. Por onde temos andado ultimamente? Pela porta estreita ou pela porta larga? Esse questionamento vem de há muito tempo. Eu acho que desde o tempo de Jesus, mas continua muito atual, apesar de sermos pessoas diferentes umas das outras. Podemos cometer os mesmos erros, seguindo o caminho da maioria, que nem sempre é o caminho recomendado, mas um atalho para alcançar o que se deseja. Olhar para dentro de nós é o primeiro passo para entrar pela porta estreita. Não será fácil, pois esse caminho há muitos obstáculos, há muitas pedras. Mas, se nos orientarmos pelos ensinamentos do nosso Mestre, que é a nossa bússola para nos melhorarmos, conseguiremos passar por esse caminho que sabemos não ser tão fácil. Quando estava pesquisando para essa reflexão, lembrei de uma fábula que todos devem conhecer, a fábula da cigarra e da formiga. Eu, que sou jovem há mais tempo, conheço essa fábula no papel, isto é, nos livros. Hoje ela está na internet, no YouTube, é bem mais fácil de procurá-la. Essa fábula é de Esopo, que era um escravo da Grécia Antiga, que escrevia diversas fábulas e histórias sobre animais, trazendo nessas histórias ensinamentos morais
para as pessoas que viviam com ele. Essa fábula é assim. Que um dia, quente de verão, uma cigarra bem alegre e contente estava com seu violão cantando. E próximo a ela estava passando algumas formigas, carregando peso, trabalhando. E a cigarra, olhando aquelas formigas, diz a elas: por que vocês estão sofrendo e se esforçando tanto e não estão aproveitando a vida? A vida não foi feita para sofrer desse jeito. A vida foi feita para se viver, para fazer festa. E as formigas disseram à cigarra: o inverno está chegando. Tempos difíceis virão. Nós estamos prevenindo. Nós estamos guardando aquilo que iremos necessitar. A cigarra continuou dizendo que elas eram bobas, não estavam aproveitando a vida. Dizia ela: a vida foi feita para a gente curtir. Os meses iam passando. Toda vez que as formigas passavam em frente da cigarra, elas viam a cigarra cantando sua música, tocando seu violão. E todas as vezes que elas passavam, a cigarra dizia: vocês não aprendem mesmo, hein? Ainda não entenderam que a vida não foi feita para sofrer? Estamos aqui para sermos felizes, para que esse trabalho todo. Os meses passaram, chegou o inverno, acabou a comida, os campos ficaram brancos, cheios de neve. A cigarra não tinha nada para comer e foi bater aonde? Na porta das formigas. Bateu, elas abriram e a cigarra, já toda congelada, morta de fome, pediu ajuda para elas. A formiga olhou para ela e disse assim: mas você não estava cantando para ser feliz? E agora, o que você irá fazer de sua vida? Trazendo tudo isso para a nossa visão espírita. As formigas se reuniram, depois de conversarem muito, disseram o seguinte: fora da caridade não há salvação. Vamos ajudar a cigarra, que está lá fora, e deram comida e abrigo para ela. E assim se encerra a fábula de Esopo, adaptada à nossa conversa de hoje. Por que contei esta fábula? Porque na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós às vezes somos cigarras e algumas vezes somos formigas. Nessa nossa caminhada, podemos ser os dois. Nós nunca podemos desistir de seguir nosso mestre e seus ensinamentos. Não, não podemos. E seguir seus ensinamentos será fácil? Não, não será. Vamos pegar uma coisa bem fácil que Jesus nos pediu: perdoar. Perdão, e perdão incondicional. Sabemos que não existe perdão condicional. Aí, perdoamos uma pessoa e alguém que sabe do problema que tivemos com ela diz: você é um tonto mesmo. A pessoa faz tudo isso para você e você ainda perdoa? Quem de nós já não passou por uma situação dessa? Não é mesmo? Olha aí a cigarra, querendo assim desanimar a formiga. Como sabemos e já dissemos, nossa caminhada não é fácil. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. E passar por provas é reparar algo que fizemos, não tão bom, nesta ou em outras encarnações. Mas, se tivermos fé e vivenciarmos os ensinamentos do nosso Mestre, teremos a indicação do caminho que conseguiremos passar. Não esquecendo que todos nós temos nosso livre-arbítrio. Quando estamos nos modificando e as dificuldades aparecem, começamos a nos questionar: era tão mais fácil do jeito que eu fazia antes? Por que estou querendo mudar minha vida agora? Que era tão fácil. Se eu tinha que falar mal de alguém, eu falava. Se tinha uma turminha falando mal de alguma pessoa,
Eu já chegava e contava muitas histórias, nem sempre elogiosas da pessoa, e levava a minha vida numa boa, não me importando com nada. Por que estou querendo mudar agora? A porta mais larga é a mais fácil, e a estreita, muito mais difícil. Vejam, a porta estreita é mais difícil porque ela é individual, é só para nós, só para você. E para passar por ela, teremos que modificar várias coisas que fazemos. Como sabemos, o mundo nos traz muitas facilidades. Alguém poderá nos dizer: você está falando que estamos em um mundo de provas e expiações. Mas esse mundo é muito difícil. As tentações são muitas e acabamos cedendo a elas. Somos muito influenciáveis e acabamos deixando nos levar pela opinião dos outros. Chico Xavier nos dizia uma coisa que é muito interessante. Ele falava o seguinte: fazemos a oração do Pai Nosso e na última frase falamos: livrai-nos de todo mal e das tentações. Será que temos tanta vontade de nos livrarmos de algumas tentações que há no mundo em que vivemos? É mais fácil me entregar aos prazeres imediatos da carne, a todos os prazeres que temos nesse mundo à nossa disposição. É muito difícil fazermos aquilo que nem todo mundo faz. São nesses momentos de tentações que devemos nos colocar para sermos formigas. Aquilo que conquistamos e que guardamos em nosso espírito, e nos momentos mais difíceis irão nos servir de alimento, de agasalho e de aquecimento para o nosso espírito. Quando buscamos realmente os ensinamentos de Jesus, a fé, a esperança, buscamos a energia do nosso Mestre. Quando passarmos por um momento difícil, e como já guardamos esses ensinamentos como reserva espiritual, por mais difícil que seja esse momento, conseguiremos passar e novamente chegará a primavera, chegará o tempo bom. Nenhum de nós passa por um momento de sofrimento como uma doença grave em nós, em alguém da nossa família, em um amigo ou, às vezes, na perda de um ente querido e sair do outro lado da mesma maneira. Se sairmos mais fortes ou mais revoltados ou infelizes, é uma opção só nossa. Vejam, a dor nesse mundo de provas e expiações é inevitável. Já o sofrimento é opcional. Eu posso passar anos sofrendo a perda de um ente querido, e esse meu sofrimento, que é demonstrado constantemente, ele irá emitir vibrações que não são tão boas para esse ente querido que está no plano espiritual. Como dissemos, a dor é inevitável. Muitas mães que procuraram Chico Xavier por ter perdido seus filhos, chegavam lá e Chico simplesmente se abraçava a elas e chorava junto. E ele dizia: ninguém sente a dor que sente a mãe que perdeu um filho. E nesse momento, o que ela precisa é chorar. E a única coisa que eu posso fazer é chorar junto. E só depois que iremos buscar a palavra, buscar dar o conforto e o consolo. Nós só podemos passar pela porta estreita se nos modificarmos. Correto? Sim, é correto. Mas o que fazemos? Tentamos modificar o outro. Não é assim que procedemos na maioria das vezes? Não nos enxergamos com a necessidade da modificação. Se existisse um spa espiritual para irmos lá e tirarmos o excesso, para passarmos pela porta estreita, indicaríamos esse spa para os outros. Nós não precisamos. Sempre nos achamos um espírito de luz. E digo, passo fácil pela porta estreita, mas na verdade não passo. E não vamos passar, e temos que entender o seguinte:
Eu só mostro para o outro o que ele pode ser diferente, mas é ele que tem que fazer a opção. Conta-se uma história de Mahatma Gandhi que é assim. Uma mãe trouxe seu filho para conversar com ele. Esse menino admirava muito Gandhi. E a mãe falou assim: Gandhi, queria pedir para você falar a esse menino não comer mais açúcar. Ele come açúcar como formiga. Gandhi olhou para aquela criança, olhou para a mãe e falou assim: a senhora volta daqui a 15 dias? A mulher não entendeu nada, mas Gandhi era Gandhi. Ela foi embora para casa. Depois de 15 dias ela voltou. Foi lá com o menino e falou para Gandhi: olha, esperei 15 dias e voltei aqui para o senhor dizer a ele não comer mais açúcar. Gandhi olhou para o menino e falou assim: não coma mais açúcar. Aí que a mulher não entendeu nada mesmo. Ele demorou 15 dias para poder falar isso? A mãe então perguntou a ele: por que o senhor não disse isso a ele há 15 dias atrás? E Gandhi respondeu: porque eu comi açúcar. Não posso mudar o outro se não mudar nada em mim. Eu não posso querer consertar o outro se eu carrego tudo aquilo em mim. Então, eu precisei de 15 dias para aprender e parar de comer açúcar, e assim poder falar ao menino parar de comer açúcar. Quantas vezes nos arvoramos e conhecedores de tudo e dizemos para alguém: pare de fazer desse jeito, pare de falar dessa maneira. Nós continuamos os mesmos. Quantas vezes dizemos: pare de falar da vida dos outros, que coisa feia. Mas na primeira oportunidade, lá estamos nós, reunidos com 1, 2 ou 3 pessoas e praticando o esporte nacional preferido, que é falar dos outros. E esse exemplo de Gandhi é muito importante para refletirmos quando quisermos mudar verdadeiramente. Jesus nos disse: a porta estreita é a porta da vida, e a porta larga é a porta da perdição. É aqui que devemos tirar a conotação que a porta larga é o pecado, e a porta estreita é a salvação. Quando Jesus diz que a porta estreita é a porta da vida, é porque através dela iremos conquistar nossa vida e nossa elevação espiritual. Quando ele diz que a porta é larga, é a porta da perdição, é tudo aquilo que me entrego ao que esse mundo me oferece. Tudo mesmo. Quero todas as facilidades e não quero que ninguém me corrija. Essa passagem da porta estreita também é conhecida como a parábola dos 2 caminhos. E Jesus nos está falando sobre escolhas. E é o que fazemos em nossa vida. E, a todo momento, estamos fazendo escolhas. Acordamos e começamos a escolher tudo. Que roupa iremos vestir? Que lado iremos pentear nosso cabelo? Escolhemos o caminho que iremos fazer para ir ao trabalho. Se vamos entrar à esquerda ou à direita, não é isso que fazemos? Veja, não são essas escolhas que Jesus está nos falando. Ele nos fala de outras escolhas que nós fazemos que podem ser boas ou não. Vamos pegar alguns exemplos de figuras que fizeram escolhas no tempo de Jesus. Vamos começar com Saulo de Tarso, que era um homem rico, inteligente, culto e que tinha muito poder. Tinha como missão, por tarefa e por prazer, perseguir os cristãos. E isso ele fazia com perfeição. Em um determinado momento de sua jornada, depois de diversos acontecimentos, ele teve um encontro com Jesus. Quando o nosso mestre chega na vida de Saulo, Saulo cai de seu cavalo.
e torna-se Paulo, que conhecemos por suas mensagens e exemplos de dedicação. Suas obras compõem parte significativa do Novo Testamento, que teve uma vida toda dedicada a Jesus. Vejam, quando Saulo, a porta era larga. Ele mandava prender, mandava matar, podia fazer o que bem quisesse. Ele tinha o poder, tinha dinheiro. Esta era a porta larga. E quando Jesus passou na vida dele, ele fez a opção, a porta se tornou estreita, porque ele teve que abrir mão do poder, da riqueza e modificar-se espiritualmente. Quando ele fez a mudança e escolheu a porta estreita, nunca mais ele voltou a ter a vida de antes. Recomendo que leiam o livro Paulo e Estevão, que irão conhecer essa história em sua plenitude, e tenho a certeza que todos irão gostar. Uma outra figura da época de Jesus, Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena. A história de Maria de Magdala é muito bonita. Na verdade, Maria de Magdala era uma prostituta riquíssima e os romanos pagavam muito pelos seus serviços. E quando Jesus entrou em sua vida, ou quando ela teve encontro com o Mestre, com os seus ensinamentos, ela resolveu mudar e assim mudou toda a sua vida. Esse encontro, inclusive, foi na casa de Simão. A partir dali, ela abriu mão da riqueza, dos prazeres da carne, das facilidades que ela tinha junto aos romanos. Fez tudo isso para seguir Jesus, vivenciando seus ensinamentos. Após o desencarne de Jesus, ela se sentiu muito só. Conta-se que ela foi buscar ajuda dos apóstolos e foi rechaçada por eles. E com o passar do tempo, ela que não tinha mais a riqueza, não tinha mais a influência social, ela começa a buscar outras maneiras de sobreviver, mas sem abrir mão dos ensinamentos do Mestre. O que aconteceu quando ela faz a opção de ser formiga? Começou a aparecer um monte de cigarras, dizendo: Maria, volta para aquela vida. Lá você tinha dinheiro, riqueza, pessoas te servindo. Tinha do bom e do melhor. E agora, você está nessa miséria? E ela acaba desencarnando com lepra. Mas em momento algum, ela abriu mão dos ensinamentos de Jesus. Olhem aí, a porta larga e a porta estreita. Um outro exemplo a ser citado é do espírito de Joana de Ângeles, mentora do médium Divaldo Franco. Na encarnação, que ostentou o nome de Joana de Cusa, que era casada com um senador romano e que conviveu com Jesus. Segundo o espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ditado a Chico Xavier, ao final da vida, ela se encontrava juntamente com o filho, amarrado ao poste do martírio, por ser cristã e não renegar sua fé. Ela foi condenada a ser queimada viva. Nos derradeiros instantes de sua vida, quando as labaredas já lambiam seu corpo envelhecido, um dos soldados lhe indagou se o Cristo apenas lhe havia ensinado a morrer. E ela buscou o fôlego por entre as dores do martírio, encontrando forças para responder: não apenas morrer, mas também a vos amar. Impressiona que uma pessoa em instante tão crítico, sendo queimada viva e ainda provocada, tenha encontrado forças para proclamar seu amor pelo seu carrasco. A chave para entender sua conduta é considerar que Joana de Cusa, nesse momento, já era um bom espírito. Ele já havia vencido o mal em si mesmo. Domando suas paixões negativas, ela não poderia blasfemar ou ofender, pois nada disso não mais existia nela. Em seu íntimo, apenas havia o bem. Ela já tinha cruzado a porta estreita. Diante desses exemplos, podemos pensar: essas histórias verdadeiras, no tempo de Jesus, que são tão bonitas, será que em nossos dias tem pessoas que fazem opção pela porta estreita? É claro que sim.
e até mais do que imaginamos. Gostaria de contar a história de Amanda. Amanda é uma mulher de 32 anos. Na semana que descobriu que estava grávida do seu segundo filho, descobriu também que estava com câncer no seio e bem agressivo. Ela já tinha um menino. A orientação e recomendação que recebeu era para que tirasse o bebê e que começasse imediatamente a quimioterapia. Mas vejam o que ela disse. Eu jamais abrirei mão dessa dádiva que Deus me deu. Só irei fazer o tratamento depois que meu filho nascer. Durante 7 meses, com o câncer se desenvolvendo, com tratamento e acompanhamento médico, ela levou a gravidez, foi feito o parto e assim ela começou imediatamente a quimioterapia. Voltou para casa para cuidar do bebê, do outro filho e do marido. Mas quem já passou pela quimioterapia sabe que ela judia muito da pessoa. Amanda prendeu todo o cabelo que ainda lhe restava e, em um dia desses que ela tinha ido à quimioterapia, começou a pensar: como estou ficando feia, que meu filho e meu marido irão pensar? Já em casa, ela senta-se na cozinha, fica pensativa e começa a chorar. Seu filho Lucas, de 5 anos, entra na cozinha, vai até a mãe e pergunta: mamãe, por que está chorando? O marido está na porta segurando a filha que tinha nascido. E ela fala assim: filho, a mamãe está ficando feia, mas olhe, um dia meu cabelo vai crescer de novo. O pequeno Lucas encosta a cabeça no peito da mãe e diz: mamãe, seu cabelo não está ficando feio, ele está diferente. Mas seu coração, mamãe, continua batendo do mesmo jeito que eu sempre conheci. Chorava ela, chorava o marido, porque o amor era muito maior nesse momento. A porta larga que se apresentava a ela era ter feito o aborto, tirava a criança e ninguém iria criticá-la, porque ela estava pensando em sua vida. Mas ela optou pelo amor. A opção do amor é a porta estreita, mais difícil, mas irá trazer para nós a realização do bem-estar espiritual bem maior. Então, que escolhas faremos para a nossa vida hoje? Quando formos conversar com alguém que convivemos, eu posso escolher gritar, discutir, ou então posso fazer uma escolha diferente. São as nossas escolhas que nos levam à porta mais larga ou para a estreita. É mais fácil eu gritar, é mais fácil eu ofender do que eu me calar, pensar sobre aquilo e reconhecer que esteja errado. Isso é o mais difícil. Essa é a porta estreita. Nós temos escolhas a todo momento, que possamos nos esforçar por vencer as más tendências. Não há outra saída. Somente assim poderemos passar pela porta estreita e criar condições para a elevação de nosso espírito imortal. Iremos terminar nossa reflexão dizendo, no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Porta Estreita, que será também nossa prece de encerramento. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que elevará nos caminhos infinitos da vida. Detém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal,
longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si, e, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com aflição, acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a parte estreita e receberam-na. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volta a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Que assim seja. Era o que tínhamos para esta noite. Obrigado pela atenção de todos. Um grande beijo e um grande abraço. Boa noite.